Alguma vez você já saiu de uma conversa se sentindo esgotado, confuso e questionando seu próprio julgamento, sem nem saber por quê? Aquele sentimento quieto no seu estômago, como se algo não estivesse certo, mas você não conseguia identificar o que era? Isso é a sombra da manipulação. Ela nem sempre grita, ela sussurra. Ela se esconde atrás de sorrisos gentis, palavras educadas e culpa sutil. E antes que você perceba, você não está mais no controle da sua própria vida. Alguém está puxando as cordas. É uma verdade dura, mas enfrentá-la é o começo para recuperar o seu poder. Você não é fraco porque alguém te manipulou. Você não está quebrado porque confiou em quem não merecia. Você é humano. Você se importa. Você quer ver o bem nas pessoas. E isso não te torna tolo, te torna forte de maneiras que os manipuladores nunca vão entender. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Se você não perceber como a manipulação funciona, continuará entregando seu poder sem nem notar. E isso não vai parar até que você decida, aqui e agora, que está cansado de ser controlado pelos jogos alheios. Você merece se sentir seguro em suas decisões. Você merece confiar em si mesmo sem questionar cada passo. Você merece olhar nos olhos de alguém e dizer: não, isso não é certo para mim, e não se sentir culpado. Essa versão de você não só é possível, como está esperando. Ela estava enterrada sob anos de dúvida, de agradar aos outros, de se diminuir só para manter a paz. Mas no momento em que você perceber que sua paz não vale ser trocada por aprovação, é quando tudo começa a mudar. Você não chegou até aqui para ser um fantoche na história de alguém. Você não sobreviveu a tudo o que passou só para acabar duvidando da sua própria voz. No fundo, você já sabe como a manipulação se sente. Você a sentiu na hesitação antes de dizer o que realmente pensa. Você a ouviu na voz que diz: não os deixe chateados. Você a viu nos padrões que se repetem na sua vida, rostos diferentes, o mesmo controle. Mas saber disso é poder, porque agora você define as regras. Você pode dizer não. Isso não é só uma lição, é um ponto de virada. Se você ficar comigo, vai aprender exatamente como os manipuladores pensam, como agem e como usam sua própria bondade contra você. Mas mais importante, você vai aprender a se tornar alguém que nunca mais será manipulado. Alguém que se mantém firme. Alguém que ouve a sua intuição e confia nela como uma bússola. Alguém que protege sua paz como se sua vida dependesse disso, porque depende. Então, se você já se sentiu controlado, confuso ou como se estivesse se perdendo só para manter alguém feliz, não desvie o olhar agora. Este é o seu momento. Fique comigo, você está prestes a se lembrar de quem você é, e você nunca mais será manipulado. Você pode achar que ser inteligente te protege, que identificar a manipulação é sobre inteligência, educação ou lógica, mas não é. É sobre consciência. A manipulação emocional não ignora seu intelecto. Ela mira nas suas emoções. Ela passa pela razão e ataca as partes de você que desejam amor, conexão e validação. É por isso que algumas das pessoas mais fortes e brilhantes ainda caem na armadilha. Porque elas querem ser boas, querem ajudar, querem ser compreendidas. E os manipuladores não precisam que você seja ingênuo. Eles só precisam que você se importe mais com eles do que com você mesmo. Pense nisso por um momento. Quando você dá a alguém o poder de definir seu valor, suas escolhas ou sua verdade, você está entregando as chaves da sua mente. Você troca sua paz por aprovação temporária. E no começo parece bom. Parece amor, atenção, pertencimento. Mas logo vira. O que era quente se torna pesado. O que era afeto vira controle. E você fica duvidando da sua realidade, pedindo desculpas por coisas que não fez e diminuindo suas necessidades para evitar conflito. É assim que a manipulação funciona. Ela te convence de que o conforto deles importa mais que a sua clareza. A verdade é, a manipulação não precisa de um vilão com crueldade óbvia.
Ela pode usar uma máscara de charme, gentileza ou preocupação. Ela aparece em pessoas que sorriem enquanto distorcem suas palavras, que dizem estar ajudando enquanto minam sua confiança, que exigem explicações para os seus limites e depois te punem por tê-los. E quando você finalmente começa a reagir, eles te fazem sentir culpado, como se você estivesse sendo injusto, como se você fosse o problema. Isso é o quão profundo vai. Ela vira sua própria consciência contra você. Mas a consciência é a primeira quebra na corrente. Quando você vê o padrão, não consegue mais ignorá-lo. Você começa a perceber como certas palavras te fazem sentir pequeno, como certas pessoas só te apoiam quando você faz o que elas querem, como o silêncio parece mais seguro que a honestidade, até que você percebe que o silêncio é exatamente o que te mantém preso. E no momento em que você questiona essas dinâmicas, você começa a recuperar o seu poder. Pedaço por pedaço, pensamento por pensamento. Você não precisa entender tudo de uma vez. Só precisa confiar que se algo parece errado, provavelmente tá. Você não precisa de permissão para traçar uma linha. Não precisa de aprovação para dizer não. O momento em que você para de tentar provar seu valor para os outros é quando a manipulação começa a perder seu poder. Você se torna mais difícil de confundir, mais difícil de culpar, mais difícil de manipular. Porque você não está mais sendo guiado pelo medo, está sendo guiado pela verdade. E a verdade é, você já tem tudo dentro de si para ser livre. Você só esqueceu por um tempo, mas não mais. Você está começando a enxergar com clareza. E quanto mais clareza você tem, menos controle eles têm. Este é o seu despertar. Sua força está voltando. Você não deve seu silêncio a ninguém. Nunca mais. Quando você começa a ver como a manipulação funciona, percebe que ela nunca é aleatória. É estratégica, calculada e sempre segue um padrão. Controle, confusão, culpa, recompensa, repetir. Manipuladores não dependem do caos, dependem da sua previsibilidade. Eles estudam suas reações emocionais, aprendem o que te faz hesitar, o que te faz pedir desculpas, o que te faz ceder, e quando encontram seus pontos fracos, pressionam, de novo e de novo, até que você comece a duvidar dos seus instintos, a questionar cada movimento. É assim que eles vencem. Não com força, mas com precisão. Quando alguém te faz sentir que lhe deve algo só porque foi gentil, isso não é amor, é alavancagem. Quando alguém distorce suas palavras e te faz se defender por estabelecer limites, isso não é mal-entendido, é estratégia. Quando alternam entre elogios e punições, afeto e frieza, conexão e afastamento, eles não estão confusos, estão te mantendo desequilibrado de propósito. Porque enquanto você está girando, não está firme. Enquanto está adivinhando, não está escolhendo. E quando está muito distraído tentando manter a paz, não tem energia para proteger sua paz. Mas há um momento, talvez você esteja sentindo agora, em que você para de perguntar o que há de errado comigo e começa a perguntar o que há de errado com a forma como foi tratado. Essa é a mudança. Esse é o poder voltando. Porque a primeira regra da manipulação é garantir que você nunca questione o manipulador. E no momento em que você questiona, o começo do fim começa. Você começa a ver a lacuna entre o que eles dizem e o que fazem, como a preocupação deles parece mais controle, como a versão deles de amor é apenas obediência disfarçada de carinho. Reconhecer o padrão não é só consciência, é libertação. Porque quando você vê claramente, para de personalizar, para de internalizar suas críticas, seus humores, sua manipulação. Você percebe que nunca foi sobre você ser muito sensível ou demais. Foi sobre eles precisarem que você fosse pequeno,
complacente e inseguro. E no momento em que você para de desempenhar esse papel, o ciclo se quebra. Cada vez que você ouve seu instinto e não a voz deles, você se reconquista. Cada vez que nomeia a tática e não cai na armadilha, você fica mais forte. Você não precisa revidar com raiva, não precisa explicar ou justificar. Você só precisa escolher. Clareza em vez de confusão, verdade em vez de aprovação, limites em vez de culpa. E no início vai parecer estranho, até assustador, mas também vai parecer lar. Porque essa força sempre esteve dentro de você, esperando. Manipuladores perdem o poder no momento em que você os vê pelo que são. Não monstros, não gênios. Apenas pessoas tentando vencer um jogo que você nunca concordou em jogar. E quando você se recusa a jogar, eles perdem o acesso a você, completamente. Sem mais explicações, sem mais vergonha. Você não está aqui para ser controlado. Você está aqui para ser livre. E essa liberdade começa no segundo em que você para de precisar da permissão deles para reivindicá-la. Quando você não tem mais medo de perder alguém que te manipula, você vence uma batalha que a maioria nem percebe que está lutando. Porque a maior ferramenta da manipulação não é o controle, é o medo. Medo de ficar sozinho, medo de não ser amado, medo de ser mal interpretado. Esse medo faz você tolerar comportamentos que nunca aceitaria se realmente acreditasse no seu próprio valor. E no momento em que você decide que sua paz é mais importante que a aprovação alheia, tudo muda. Você para de buscar clareza em quem só oferece caos. Para de se explicar para quem distorce suas palavras. Para de implorar por honestidade de quem só oferece meias-verdades. Você começa a entender algo sagrado. O autorrespeito não é construído no conforto, é construído nos momentos em que você escolhe o desconforto em vez da traição. Quando você fala sua verdade e arrisca a rejeição. Quando você vai embora e enfrenta o silêncio. Quando você mantém seu limite e sente a picada da desaprovação, mas permanece firme mesmo assim. Esses não são pequenos atos, são os alicerces da liberdade. Toda vez que você escolhe a si mesmo, mesmo quando dói, você ensina ao seu sistema nervoso que você está seguro consigo mesmo. Você se torna alguém que não precisa mais ser salvo, porque não está mais se abandonando para ser aceito. Haverá momentos em que os velhos padrões te chamarão de volta, quando o silêncio parecer mais fácil que a verdade, quando a culpa sussurrar mais alto que a intuição. Isso não é fraqueza, é condicionamento. É o resíduo de uma vida tentando ser bom em um mundo que te recompensou por ficar quieto. Mas o silêncio não te protege, só prolonga a dor. Falar sua verdade, mesmo que em um sussurro, começa a quebrar as correntes. Porque você não está aqui para ser agradável. Você está aqui para ser autêntico. E sua autenticidade é exatamente o que os manipuladores mais temem. Eles querem sua dúvida, sua hesitação, sua confusão para não confiar em si mesmo. Mas clareza é uma rebelião. Cada momento em que você se recusa a entrar no cabo de guerra emocional, cada vez que você vai embora em vez de discutir seu valor, você recupera terreno. Você se torna intocável. Não porque você é frio ou distante, mas porque finalmente lembrou quem você é. Quanto mais você se conhece, mais difícil é ser enganado. Quanto mais você se respeita, menos tolera qualquer coisa menor. Os manipuladores prosperam onde os limites são fracos, a identidade é incerta, a autoestima depende de validação. Mas quando você se ancora na sua verdade, você se torna inabalável, calmo, claro, alinhado. E esse tipo de presença não pode ser manipulada, só pode ser respeitada ou evitada. Você não está aqui para ser controlado, não está aqui para se diminuir pelo conforto alheio. Você está aqui para erguer-se, andar em verdade, reivindicar cada parte de si mesmo que um dia foi entregue em nome de amor, lealdade ou medo. Essa versão de você, a que escolhe paz em vez de aprovação, clareza em vez de confusão, autorrespeito em vez de conforto, não só é possível, está se tornando real agora mesmo.
Existe um tipo silencioso de poder que vem de saber que você não precisa responder a tudo. Você não precisa explicar seu valor, provar sua importância, defender seus limites. Esse silêncio não é fraqueza, é autodomínio. Significa que você não opera mais a partir do medo. Significa que a raiva alheia não abala mais sua voz. Significa que as chantagens emocionais, gaslighting e jogos de culpa não funcionam mais, porque você parou de deixar que as emoções deles ditassem sua verdade. Isso é o que significa ser livre dentro da própria mente, calmo, claro, certeiro. Quando alguém tenta te manipular, está testando sua necessidade de ser querido, suas feridas antigas, suas inseguranças escondidas, seu hábito de colocar os outros à sua frente. Mas quando você cura essas feridas, se torna imprevisível para eles. Você para de reagir como esperam, para de buscar fechamento de quem nunca te deu clareza, para de se desculpar só para manter a paz. E quando você para de reagir, para de alimentar o padrão. Ele se quebra, não com força, mas com presença. Você recupera seu tempo, sua energia, a voz que um dia silenciou para evitar conflito. E essa voz não precisa gritar, só precisa falar a partir da verdade. Porque a verdade não implora, não persegue, não se justifica demais. Ela simplesmente permanece, inabalável. Essa é a energia que acaba com a manipulação. Não raiva, não vingança, mas clareza interior inabalável. Quando você chega nesse lugar, os manipuladores não podem te tocar. Não porque eles mudaram, mas porque você mudou. Você começa a escolher pessoas que não precisam ser convencidas do seu valor. Você se afasta de conversas que distorcem suas palavras. Você não sente mais a necessidade de consertar o que não quebrou. Você protege sua paz como se sua vida dependesse disso, porque depende. E quando a culpa tenta te puxar de volta, você se lembra: culpa não é bússola, é corrente. E a liberdade começa no momento em que você para de confundir culpa com bondade. Deixar de lado a necessidade de ser entendido por quem se beneficia em não te entender é uma das coisas mais poderosas que você fará. Você para de dar a eles acesso à sua paz, para de explicar seu crescimento para quem está comprometido com seu passado. Você sai da tempestade e percebe: nunca foi sobre controlá-los, sempre foi sobre libertar a si mesmo. É isso que significa viver sem manipulação, não intocável, não desconectado, mas profundamente, ferozmente enraizado no seu próprio autorrespeito. E a partir desse lugar, você se levanta. Acima do drama, acima do barulho, acima da constante necessidade de justificar, explicar e provar. Você vai da reação à intenção, da sobrevivência ao poder, da confusão à clareza. E quando você caminha nessa energia, as pessoas ou te encontram com respeito ou perdem acesso a você. Não por força, não por ameaça, mas porque você decidiu que a sua paz não é negociável. Não mais. Nunca mais. Quando você finalmente percebe que é a autoridade da sua própria vida, algo muda. Você não espera mais que alguém valide seus limites. Não pede permissão para sentir o que sente, ou para ir embora quando sua alma sabe que é hora. Essa mudança não te torna duro, torna você inteiro. Porque a manipulação só funciona quando você foi ensinado a acreditar que alguém sabe mais que você, mais que sua intuição, mais que sua experiência, mais que sua verdade. E quando você para de terceirizar sua verdade, começa a se erguer de um jeito que ninguém pode reverter. A necessidade de aprovação externa desaparece, a vontade de agradar some, o medo de ficar sozinho enfraquece. Porque você não está mais buscando fora de si mesmo a segurança. Você a construiu dentro, e é isso que te torna intocável. Você não cai em culpa porque reconhece o que ela é. Controle disfarçado de preocupação. Você não cai em lisonjas porque sua confiança não depende de elogios. Você não entra em jogos de manipulação porque sua paz não é algo que está disposto a arriscar.
As pessoas vão te testar, vão desafiar seus limites, vão pressionar contra seu silêncio, seu crescimento, sua recusa em reagir. Não porque são fortes, mas porque sua transformação ameaça o controle delas. Deixe-as. Deixe-as se sentirem desconfortáveis com sua clareza. Deixe-as se confundirem com sua calma. Deixe-as sentirem o peso da sua ausência. Quando você para de participar da disfunção, esse desconforto não é seu para carregar. É um reflexo do que eles não podem mais acessar. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Só precisa parar de dar desconto para quem se recusa a vê-lo. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você cria espaço. Espaço para paz, espaço para autenticidade, espaço para pessoas que respeitam seus limites, não precisam manipular para se conectar, honram sua verdade sem precisar controlá-la. Essa é a recompensa de fazer o trabalho. Uma vida que se alinha com quem você realmente é, não quem você teve que se tornar para sobreviver. Cada vez que você honra seu limite, reforça seu valor. Cada vez que vai embora, em vez de discutir, fortalece seu poder. Cada vez que escolhe silêncio em vez de drama, paz em vez de caos, verdade em vez de medo, você se torna alguém que nenhum manipulador pode alcançar. E isso não é só cura, é transformação. Não há nada mais poderoso do que se tornar indisponível para o que um dia te quebrou. Não porque você está amargurado, não porque está fechado, mas porque elevou seu padrão para como merece ser tratado. Essa mudança não é barulhenta, não é dramática, mas é permanente. E quando ela acontece, quando você realmente entende que nunca precisou da aprovação, compreensão ou permissão deles, você entra em uma versão de si mesmo que não está mais sobrevivendo à manipulação. Você é imune a ela, porque finalmente decidiu escolher a si mesmo, completamente, sem desculpas. Para sempre. O momento em que você entende que a paz não é algo dado pelos outros, mas algo protegido por você, muda tudo na sua energia. Você para de se dobrar em formas menores só para caber no espaço alheio. Para de questionar seus sentimentos só porque eles incomodam alguém. Você começa a viver em alinhamento com seus valores, sua voz, sua visão. E nesse alinhamento, a manipulação morre. Ela não sobrevive onde há verdade, não prospera onde há clareza, perde todo o poder onde o autorrespeito te guia. Você não está aqui para carregar as projeções alheias, não é responsável por consertar as feridas que outros se recusam a reconhecer. Não é obrigado a participar de padrões que esgotam seu espírito só porque alguém não gosta dos seus limites. Se alguém não gosta dos seus limites, não significa que estão errados. Significa que seu crescimento ultrapassou o controle deles, e você tem o direito de continuar crescendo, de evoluir além da disfunção, de proteger as partes de você que antes estavam totalmente abertas à manipulação. Isso não é egoísmo, é sagrado. A cura te torna consciente dos jogos que antes você não via. A culpa sutil, a culpa deslocada, os elogios com segundas intenções, os castigos silenciosos quando você não obedecia. Agora você vê tudo com clareza. E com essa clareza vem a escolha. A escolha de não jogar mais. A escolha de preservar sua energia. A escolha de se desengajar sem culpa. Porque você não está aqui para ser controlado. Está aqui para ser consciente. A manipulação sempre prospera na confusão. E é por isso que sua clareza interior é a sua maior proteção. Quanto mais conectado você está ao que sente, ao que quer, ao que acredita, mais difícil é alguém te afastar de si mesmo. Quando você está ancorado nessa autoconsciência, os jogos emocionais perdem o poder. Você não precisa lutar, não precisa explicar, não precisa provar nada a ninguém. Sua energia se torna seu limite. Sua paz se torna sua declaração. Deixe as pessoas te entenderem mal. Deixe-as pensar que você é frio. Deixe-as dizer que você mudou. Porque a verdade é, você mudou.
Você parou de dar desculpas para comportamentos que te esgotam. Parou de tolerar dinâmicas que te deixam esgotado. Parou de se abandonar para manter a ilusão de harmonia viva. Isso não é frieza, é coragem. Não é falta de coração, é cura em movimento. Cada vez que você se recusa a trair sua verdade, reforça sua liberdade. Cada vez que diz não, sem culpa, reconquista um pedaço de si mesmo. Cada vez que se afasta do caos, sem explicação, se lembra que não está aqui para ser consumido. Você está aqui para ser respeitado. Essa mudança não precisa ser barulhenta, não precisa ser dramática, mas precisa ser consistente. Você está se tornando o tipo de pessoa que não tem mais medo de perder o que nunca foi feito para te manter pequeno. E nesse processo, você não só está protegendo sua paz, está construindo uma vida onde a manipulação não tem lugar, porque agora você escolhe a si mesmo, toda vez. Quando você para de permitir acesso à sua paz, o mundo responde diferente a você. Você não atrai mais pessoas que se alimentam da sua insegurança, porque sua energia não alimenta mais a confusão. Você não entra mais em conversas que te fazem questionar sua realidade, porque aprendeu a confiar em si mesmo mais que nas opiniões alheias. Você não sente mais a necessidade de manter na sua vida quem só aparece quando quer algo, porque sua autoestima não está mais em negociação. Isso é um poder silencioso que vem de conhecer seu valor, não na teoria, na prática. Você começa a caminhar com uma presença que não implora por respeito, mas que o comanda através de uma força tranquila. Não arrogância, não performance, apenas verdade. Sua verdade. E a verdade é magnética. Ela atrai quem se alinha com ela e repele quem não pode controlá-la. É por isso que sua clareza vai intimidar quem só sabia se relacionar com você através da sua confusão. Eles vão tentar te puxar de volta com culpa, silêncio, lembranças sutis de quem você costumava ser. Mas você não está mais disponível para viver nessas versões de si mesmo. Você a superou. E não deve a ninguém um pedido de desculpas por esse crescimento. Não é seu trabalho deixar os outros confortáveis com os limites que te mantêm inteiro. Não é seu papel se encolher para alguém se sentir maior. Você não está aqui para ser pequeno só para aliviar a insegurança alheia. O minuto em que você para de diminuir sua luz para ser aceito é o momento em que para de ser manipulado pelos medos dos outros. Seu poder cresce quando você para de tentar ser tudo para todos e começa a se tornar tudo o que foi feito para ser, para você mesmo. A manipulação perde o poder quando você percebe que o amor não exige que você se perca. Ele não demanda que você diga sim quando sua alma diz não. Não distorce suas emoções para conseguir o que quer. Uma conexão real respeita seus limites, seu espaço, sua voz. Qualquer coisa menos que isso não é amor. É controle. E você não deve lealdade ao controle. Você deve a si mesmo liberdade. Você não precisa ser mais alto para ser ouvido. Só precisa ser consistente. Consistente nos seus padrões, consistente no seu autorrespeito, consistente na sua recusa em trair a sua paz por aprovação temporária. Essa consistência cria uma energia ao seu redor que não pode ser manipulada, porque está enraizada em autoconfiança. E quando você confia em si mesmo totalmente, ninguém pode distorcer sua percepção, torcer suas emoções, te afastar de si mesmo, a menos que você lhes dê o mapa. E você para de fazer isso. Você não está mais à mercê das expectativas alheias. Não está mais movido pela necessidade de ser querido. Não está mais preso em ciclos que te esgotam. Agora você está livre. Não porque escapou dos outros, mas porque voltou a si mesmo. Totalmente, poderosamente e inabalavelmente. Há uma revolução silenciosa que acontece no momento em que você para de buscar validação e começa a honrar sua intuição. Você para de questionar o que sente profundamente. Para de precisar de um coro de aprovação para saber que sua verdade é real. Para de negociar com quem só ouve para responder, não para entender.
Você começa a viver de um lugar diferente, alinhado, calmo, inabalável. É aí que a manipulação morre, porque ela se alimenta da sua hesitação, da parte de você que espera que alguém confirme o que você já sabe. Quando você para de esperar permissão para confiar em si mesmo, as correntes se quebram. Você sente a diferença em como se comporta. Sua postura deixa de ser sobre provar e passa a ser sobre ser. Você entra em lugares sem analisar como está sendo percebido. Você fala sem se justificar demais, porque suas palavras não precisam mais de validação externa para ter peso. E quando alguém tenta distorcer sua realidade, você não entra em espiral. Você pausa, respira, permanece enraizado, porque aprendeu que sua bússola interior não mente. E quanto mais você a segue, menos suscetível é a quem tenta te confundir para obter conformidade. Cada vez que você escolhe autorrespeito em vez de aceitação, constrói uma vida que não pode ser abalada pela manipulação, porque você não está mais sendo guiado pelo medo de ficar sozinho. Você fez as pazes com a solidão, parou de fugir do silêncio, e nesse silêncio encontrou algo inestimável, sua própria voz. Aquela que você silenciou por anos para agradar os outros. Aquela que você ignorou só para manter uma paz que nunca existiu de verdade. Agora, essa voz é seu guia. Ela é mais alta que o medo, mais alta que a culpa, mais alta que a necessidade de ser querido. Você não é frio por proteger sua paz. Não é rude por escolher sua verdade. Não é difícil por dizer não. Você está simplesmente acordado. E uma vez acordado, você não pode voltar a dormir. Você não consegue mais ignorar os padrões, desconhecer o custo de ignorar seus instintos, fingir que as bandeiras vermelhas são decorações. Você cresceu além dessa versão de si mesmo. Aquela que ficava em silêncio, sorria no desconforto, participava só para evitar conflito. Essa versão te serviu. Mas não serve mais a vida que você está construindo. As pessoas que se beneficiam do seu silêncio sempre chamarão sua verdade de rebelião. Deixe-as. O desconforto delas não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é com seu alinhamento, a energia que você permite, a paz que protege, a vida que está criando com intenção, não medo. Esse tipo de vida repele a manipulação. Não porque você construiu muros, mas porque construiu padrões. Padrões que não dobram quando alguém faz birra. Padrões que não desaparecem quando alguém retira afeto. Padrões que se mantêm firmes mesmo quando ficar sozinho parece difícil. E você vai ficar sozinho às vezes, mas esse momento de solidão será sua maior força. Porque prova que você não vai mais se abandonar só para evitar ser abandonado por alguém. Você é a âncora agora. Você é a verdade. E você está finalmente livre. A liberdade começa no momento em que você para de tentar controlar o que os outros pensam de você e começa a controlar o que permite entrar na sua mente e coração. A manipulação prospera na confusão, na hesitação, nas dúvidas silenciosas que sussurram: você não é o suficiente. Mas quando você decide tomar posse dos seus pensamentos, tira a coleira dessas dúvidas. Você decide que verdade alimenta em si mesmo, quais vozes merecem sua atenção, quais são apenas ruído. Essa escolha é poder. É o alicerce sobre o qual sua resistência à manipulação é construída. Sua mente é o campo de batalha. É onde a manipulação trava a guerra, tentando reescrever suas crenças, distorcer suas percepções, te prender em ciclos de culpa e obrigação. Mas sua mente também pode ser sua fortaleza. Quando você se torna vigilante com o seu diálogo interno, quando questiona as histórias que te dizem para ficar em silêncio, quando se recusa a entreter pensamentos que diminuem seu valor, você cria um escudo inquebrável. Você reivindica sua soberania sobre seu mundo emocional. E com isso,
a manipulação perde seu campo de batalha. Você não precisa discutir com cada voz que tenta te desviar. Às vezes, a defesa mais forte é simplesmente se recusar a engajar. Quando você fica em silêncio diante da provocação, quando não reage a cada isca, você demonstra controle. Não controle sobre os outros, mas sobre sua própria paz, dignidade e clareza mental. Esse tipo de força é invisível, mas inegável. Ela manda uma mensagem mais alta que palavras. Você não será movido pelo caos. Você não será um jogador em jogos feitos para confundir e controlar. Cada limite que você estabelece reforça essa mensagem. Limites não são muros para te isolar, são portões para te proteger. Eles dizem: até aqui e não mais. Eles te dão permissão para se afastar da toxicidade sem culpa. Eles te lembram, todos os dias, que sua energia é preciosa e não está à venda. Quando você honra seus limites consistentemente, para de pedir permissão para existir em seus próprios termos. Você reivindica seu espaço, sem desculpas. E a manipulação não encontra apoio onde os limites são respeitados e aplicados. A chave é consistência. Manipuladores testam limites, eles sondam fraquezas, eles esperam momentos em que sua guarda cai. Mas quando você se mantém firme, quando seus limites não são negociáveis, você para de ser uma opção. Você se torna uma prioridade. Não porque busca a validação, mas porque seu autorrespeito exige. E as pessoas ou crescem para te encontrar, ou caem fora. Ambos são vitórias, porque nenhum compromete sua integridade. A clareza que vem com esse compromisso é libertadora. Ela permite que você veja pessoas e situações como realmente são, não como você gostaria que fossem. A diferença entre conexão genuína e manipulação disfarçada de cuidado, ela aprimora sua capacidade de dizer não antes de ser perguntado 2 vezes. Essa clareza, combinada com limites inabaláveis, te transforma em alguém que não pode ser manipulado, não porque você é perfeito, mas porque você está inteiro. Essa é a essência da liberdade. Viver de um lugar onde sua mente, coração e alma estão alinhados e guardados com amor feroz. Quando você vive assim, a manipulação não só perde poder, torna-se irrelevante. Sua vida se torna um santuário onde sua verdade reina, e nada externo pode diminuir a luz que você carrega dentro. O momento em que você começa a honrar suas emoções, você recupera seu poder de maneiras que nunca imaginou. Emoções não são fraquezas para esconder ou negar, elas são sinais, mensagens do seu mundo interior que te guiam, para o que nutre sua alma, para longe do que a prejudica. Quando você aprende a reconhecer os sinais sutis da manipulação, aqueles sentimentos de inquietação, ou culpa, ou confusão, você ganha a habilidade de agir antes que o dano se instale. Essa consciência é sua primeira linha de defesa, um radar interno profundo que ninguém pode substituir, a menos que você permita. Muitas pessoas passam a vida reprimindo esses sentimentos, com medo de que admitir desconforto signifique fraqueza ou falha. Mas a verdadeira força nasce da coragem. A coragem de sentir profundamente, ouvir atentamente, confiar em si mesmo acima de tudo. Quando você para de ignorar suas emoções, você se liberta do controle que outros tentam ter sobre você. Você para de ser um jogador passivo nos jogos deles. Em vez disso, você se torna o autor da sua própria experiência emocional. Essa mudança transforma tudo. Ela reconfigura seu cérebro para priorizar seu bem-estar, criando um novo estado padrão onde a manipulação não consegue se enraizar. A autoconsciência emocional também te ensina que é normal se sentir conflitado. Manipuladores criam caos justamente porque querem que você duvide da sua clareza. Eles querem que você lute com o que é verdade e o que é mentira dentro de você, esperando que você trave na indecisão.
Mas quando você aceita que emoções conflitantes são naturais e não sinais de falha, você liberta a paralisia que eles querem impor. Você se dá permissão para sentir o desconforto sem entregar seus limites ou valores. Essa firmeza interior quebra o poder da manipulação em seu núcleo. À medida que você se torna fluente na linguagem das suas emoções, suas decisões se tornam mais sólidas. Você não precisa mais racionalizar ou explicar seus limites sem fim. Seus sentimentos se tornam a bússola que guia suas ações. E essa bússola sempre é verdadeira, porque está enraizada no seu eu autêntico. Essa autenticidade ressoa em um nível além das palavras. Ela comunica aos outros que você não é facilmente influenciado, que seu coração e mente estão alinhados, que você não tolerará nada menos que respeito e honestidade. Esse alinhamento entre mente e emoção é o que cria uma base inabalável. Ele fortalece a resiliência, não construindo muros, mas fortalecendo o núcleo de quem você é. Quando você está em sintonia com suas emoções e as honra, você é menos reativo a tentativas de manipulação, responde em vez de reagir, escolhe suas batalhas com sabedoria, não medo. Essa maturidade emocional se torna sua maior armadura. No final, a liberdade da manipulação não é sobre controle sobre os outros, é sobre domínio sobre si mesmo. É sobre assumir sua paisagem emocional com coragem e compaixão. É sobre cultivar um relacionamento consigo mesmo tão forte que nenhuma força externa pode te dobrar ou quebrar. Esse é o poder que transforma uma vida que um dia parecia vulnerável e exposta em uma vida vivida com ousadia, ferocidade e completamente livre. A verdadeira liberdade começa quando você para de dar aos outros o poder de definir seu valor. O controle que a manipulação tem nunca é sobre fatos ou lógica, é sobre domínio sobre sua autoestima, sua identidade, seu senso de pertencimento. Quando você abandona sua necessidade de aprovação e validação externa, você desmonta a base em que a manipulação é construída. Você afirma seu valor como inerente e não negociável. Essa mudança transforma tudo, porque ninguém pode manipular o que não pode minar. Não é fácil se libertar dos padrões de buscar aprovação. Eles estão profundamente enraizados em nós desde a infância, reforçados por expectativas sociais, desencadeados pelo desejo humano básico de conectar e ser aceito. Mas a liberdade exige que você olhe para esses desejos com honestidade. Pergunte a si mesmo: estou vivendo para agradar os outros ou para honrar a mim mesmo? Estou me curvando para evitar conflito ou estou firme para proteger minha paz? As respostas a essas perguntas são as chaves para desbloquear seu poder. Quando você começa a priorizar seu próprio respeito sobre a aprovação alheia, sente uma mudança imediata dentro de si. A ansiedade de precisar se encaixar, ser querido, evitar rejeição, começa a perder o controle. Esse espaço de alívio é um terreno fértil para a coragem crescer. Coragem para dizer não quando algo não parece certo, sair de relacionamentos tóxicos, abraçar a solidão como força, não fracasso, falar sua verdade mesmo que sua voz trema. Essa coragem é a arma que desmonta a influência da manipulação. Autorrespeito não é egoísmo. É o ato essencial de preservar sua dignidade, para que você possa se mostrar plenamente no mundo. Quando você se respeita, envia um sinal claro: eu espero que os outros façam o mesmo. Isso cria um limite invisível que os manipuladores acham impossível cruzar sem consequências. Você não tolera mais gaslighting, chantagem emocional, culpa injusta, porque sabe que seu valor supera o preço que tentam cobrar. Esse conhecimento se torna um escudo que protege sua mente e coração. A jornada para o autorrespeito também exige que você se perdoe por erros passados. Os momentos em que você deixou a manipulação entrar, ignorou seus instintos, ficou em silêncio para manter a paz. O perdão não é sobre desculpar o que aconteceu,
é sobre liberar o peso da vergonha e do arrependimento. Quando você se perdoa, reivindica seu poder para mudar a história. Você para de ser uma vítima e começa a ser um guerreiro. Essa mudança interna fortalece sua determinação para nunca mais deixar a manipulação se enraizar. A cada dia que você escolhe a si mesmo, reforça os hábitos de proteção e empoderamento. Você se torna mais seletivo com quem investe sua energia. Aprende a confiar no seu instinto acima do barulho. Cultiva a paciência com seu crescimento, sabendo que a transformação é um processo, não um destino. Esse compromisso consistente constrói uma fortaleza de resiliência, um santuário onde a manipulação não pode mais penetrar. Essa é a essência da verdadeira libertação. Honrar a si mesmo tão ferozmente que nenhum controle alheio pode resistir. Quando você reivindica esse poder, sua vida se torna um testemunho da força do amor próprio e do espírito inquebrável dentro de você. Nada fora de você pode diminuir sua luz, porque você escolheu brilhar, sem desculpas, ferozmente, livre. Cada momento que você passa duvidando da sua intuição é o momento em que dá poder à manipulação. A intuição não é um sentimento vago, é uma bússola interna afinada por suas experiências mais profundas, seus valores fundamentais, sua verdade. Quando você aprende a ouvir e confiar nesse guia interno, cria uma barreira inquebrável contra a manipulação. Isso acontece porque a manipulação prospera na incerteza e confusão, mas sua intuição traz clareza e convicção. Ela corta o ruído e exige que você permaneça firme no que sabe ser certo para você. Muitas pessoas ignoram ou questionam sua intuição porque foram condicionadas a priorizar a lógica, fatos, opiniões alheias, acima dos próprios instintos. Isso cria um conflito interno onde a dúvida corrói a confiança, mas sua intuição é uma forma de inteligência tão válida quanto a razão. Ela é a voz do seu subconsciente, te alertando quando algo parece errado, te guiando para a segurança, te direcionando para o crescimento. Quando você começa a confiar nessa voz, você muda de alvo passivo da manipulação para defensor ativo dos seus limites. Construir essa confiança exige prática. Significa silenciar o ruído do medo e da necessidade de agradar, sintonizar os sinais sutis do seu corpo, tensão, desconforto, inquietação, e honrá-los como informações importantes. Significa pausar antes de reagir, dando espaço para sua intuição falar, em vez de buscar validação externa imediatamente. Essa prática fortalece seu músculo emocional, aprimora sua clareza mental e cria um mecanismo de defesa poderoso que os manipuladores não podem penetrar. Quando você confia na sua intuição, também se empodera para tomar decisões alinhadas com seu maior bem. Você se torna mais seletivo com o seu tempo, energia e relacionamentos. Para de desperdiçar seus recursos preciosos em quem busca explorar ou controlar você. Em vez disso, você investe em conexões que elevam, inspiram e respeitam sua autonomia. Essa energia seletiva não só te protege, acelera seu crescimento e felicidade, porque nutre ambientes onde você pode prosperar autenticamente. Sua intuição também te conecta profundamente aos seus valores e propósito. A manipulação frequentemente funciona distraindo você do que realmente importa, prendendo você em batalhas insignificantes, dramas emocionais. Mas quando sua bússola interior é forte, você permanece alinhado com sua missão e valor. Você não é mais puxado para ciclos tóxicos, porque vê claramente como eles conflitam com seu caminho autêntico. Essa clareza é uma forma de libertação, liberdade da manipulação que tenta desviar o significado e a alegria da sua vida. Quanto mais você pratica confiar em si mesmo, mais sua confiança cresce. Essa confiança é magnética. Ela muda a forma como as pessoas te percebem, porque confiança irradia limites e força.
Manipuladores sentem isso imediatamente e pensam 2 vezes antes de mirarem alguém tão ancorado na própria verdade. Sua intuição, combinada com sua confiança crescente, cria um escudo poderoso que te torna quase intocável pela manipulação. Dessa forma, confiar na sua intuição não é apenas uma habilidade de sobrevivência. É um poder transformador que redefine seu relacionamento consigo mesmo e com o mundo. É o alicerce de coragem, clareza e autorrespeito. Permite que você caminhe pela vida com um coração destemido, uma mente clara, sabendo que ninguém pode te desviar da sua verdade, a menos que você permita. Essa é a essência do verdadeiro empoderamento. Estar tão alinhado consigo mesmo que a manipulação simplesmente não tem onde se agarrar. Limites são os guardiões silenciosos da sua paz e liberdade. Eles não são muros para te isolar. São pontes que protegem sua alma de quem busca te controlar ou diminuir. Sem limites, você fica vulnerável, aberto à exploração emocional, manipulação, à erosão silenciosa da sua autoestima. Estabelecer limites claros e firmes não é um ato de agressão. É o ato mais profundo de autorrespeito e autocuidado que você pode praticar. É como você diz ao mundo: eu importo, meus sentimentos importam, minha energia importa. O desafio que muitos enfrentam é acreditar que limites afastam pessoas ou causam conflito. Isso é uma mentira, alimentada pelo medo e pela necessidade de aprovação. Na realidade, limites criam clareza. Eles eliminam influências tóxicas, atraem relacionamentos baseados em honestidade, respeito e cuidado mútuo. Quando você estabelece o que é aceitável e o que não é, você se liberta do ciclo exaustivo de tentar agradar a todos. Você não se diminui mais ou se anestesia para evitar rejeição. Em vez disso, você se mantém firme, totalmente presente e fiel a quem você é. Construir limites começa com autoconsciência. Você precisa conhecer seus limites, seus gatilhos, o que não tolerará. Isso exige honestidade brutal consigo mesmo. Um inventário honesto de suas necessidades emocionais. Onde você foi comprometido. É desconfortável, mas necessário. Toda vez que você reconhece uma situação onde os seus limites foram violados, marque como uma lição, não um fracasso. Cada insight fortalece sua determinação e aprimora sua capacidade de se proteger. Limites claros também exigem coragem. A coragem de dizer não sem culpa, se afastar do que te prejudica, resistir à pressão para explicar ou justificar. Manipuladores contam com sua hesitação, sua necessidade de explicar, seu medo de confronto, para te desgastar. Mas o poder dos limites está na sua simplicidade e firmeza. Um limite não é um debate, é uma declaração de autorrespeito. É aqui que eu fico. Isso é o que eu aceito. Quando você comunica isso com calma e confiança, não deixa espaço para a manipulação se infiltrar. Respeitar seus próprios limites ensina aos outros como te tratar. Isso estabelece um novo padrão que não pode ser ignorado ou descartado. Você se torna alguém que exige respeito, simplesmente por se recusar a tolerar menos. Isso envia uma mensagem clara: meu espaço emocional é sagrado, e quem não pode honrar isso não tem lugar na sua vida. Essa mudança na forma como você se apresenta transforma todos os relacionamentos, de potenciais campos de batalha para espaços de respeito mútuo. Limites não são só proteção, são libertação. Eles te libertam das correntes do medo de desagradar e da busca por aprovação, que alimentam a manipulação. Com limites em vigor, você reivindica o seu poder de escolher quem permite na sua vida, como se envolve com eles. Isso não é sobre controlar os outros, é sobre controlar a sua própria vida, energia emocional e paz de espírito.
À medida que você abraça limites, notará um aprofundamento do seu amor próprio e confiança. Você não questionará mais seu direito de dizer não, priorizar seu bem-estar. Em vez disso, entenderá que seus limites são a base de uma vida onde você é livre, livre da manipulação, livre da coerção, livre para ser incondicionalmente você. Essa liberdade não tem preço. Proteja-a ferozmente. Nutra-a diariamente e observe seu mundo se transformar em resposta à força dos seus limites. A manipulação frequentemente prospera nas rachaduras da sua autoestima, nas inseguranças quietas que sussurram mentiras sobre seu valor. Quando você não acredita em si mesmo, se torna o alvo perfeito para quem busca controle. É por isso que cultivar uma autoestima inabalável não é apenas importante, é essencial. Sua autoestima é o alicerce sobre o qual todo limite, todo ato de resistência, todo momento de clareza se sustenta. Sem ela, todas as defesas desmoronam. Mas quando sua autoestima está enraizada profundamente, a manipulação perde seu poder, porque você reconhece que ninguém pode tirar o que você já possui. A jornada para uma autoestima inabalável começa com a decisão de parar de se definir pelas opiniões alheias. Você não é o que os outros dizem que você não é o que eles projetam em você. Você é quem você escolhe ser. A cada pensamento, ação e limite. Quando você internaliza isso, a manipulação perde o terreno fértil, porque ela depende da sua dúvida, e você não duvida mais. Cultivar autoestima também significa celebrar suas vitórias, especialmente as pequenas. Cada vez que você escolhe sua paz em vez de drama, diz não quando algo não te serve, respeita seus sentimentos em vez de ignorá-los, você reforça sua autoestima. Essas pequenas vitórias se acumulam, até que um dia você percebe: ninguém pode me fazer sentir pequeno, a menos que eu permita. E você não permite mais. Sua autoestima também cresce quando você para de comparar seu valor com o dos outros. Manipuladores adoram fazer você se sentir menos. Eles usam comparações, críticas veladas, expectativas irreais para te manter duvidando de si mesmo. Mas quando você rejeita essas armadilhas, você se torna imune aos jogos deles, porque você sabe que seu valor não é relativo, é absoluto. Autoestima inabalável também significa perdoar a si mesmo por momentos de vulnerabilidade. Você não é fraco por ter caído em manipulação no passado. Você é humano. O perdão a si mesmo liberta você para crescer, sem o peso da vergonha ou do arrependimento. Por fim, autoestima é sobre viver em alinhamento com a sua verdade. Quando você faz escolhas que honram quem você é, sua confiança brilha naturalmente. E esse brilho é a maior proteção contra a manipulação. Porque manipulação não prospera onde há clareza, amor próprio e autenticidade. No final, a verdadeira liberdade da manipulação não é sobre lutar contra os outros, é sobre se fortalecer por dentro. É sobre construir autoconsciência, limites firmes, autoestima inabalável. Quando você faz esse trabalho, você se torna intocável. Não porque é perfeito, mas porque é inteiro. E pessoas inteiras não são facilmente manipuladas. Elas são claras em seus valores, firmes em seus limites, inabaláveis em seu amor próprio. Essa é a verdadeira liberdade, e ela está ao seu alcance, toda vez que você escolhe a si mesmo. Você não veio até aqui para ser controlado, você veio para ser livre. E essa liberdade começa agora, com você. Porque você merece mais do que jogos, mais do que dúvidas, mais do que manipulação. Você merece paz, você merece verdade, você merece liberdade. E ela começa dentro de você. E se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever para ouvir aos próximos episódios.
Obrigado por assistir. Até a próxima!